Olá, eu sou o Ederson Viana e dou boas-vindas a todos vocês que nos acompanham por aqui. É a nossa primeira edição do DestraCast e hoje trazemos um tema extremamente importante para as organizações, que é a perpetuidade das empresas. Vamos falar sobre do estratégico à sucessão, como preparar a sua empresa para os próximos anos. E eu estou recebendo hoje dois especialistas para falar sobre esse tema. Estou recebendo aqui Jonatas Marinho, que é especialista em gestão estratégica de riscos e seguro. Seja bem-vindo, Jonatas. Obrigado, Ederson. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e dividir esse momento aqui e falar um pouco sobre sucessão, que é um assunto tão importante que a gente tem hoje, né? E tão nobre, que é o quê? É dar perpetuidade para as famílias e empresas aqui do nosso setor. E junto com a gente aqui também na mesa para discutir sobre esse tema de uma forma estratégica e integrada, eu estou recebendo o Carlos Noronha, que é especialista em gestão estratégica financeira. Seja bem-vindo, Carlos. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar na presença de todos vocês e espero poder acrescentar aqui ao longo dessa jornada, nesse bate-papo que é super relevante para as empresas e de uma forma geral para poder contextualizar para as empresas goianas e de outros segmentos também. Maravilha. Eu acredito que hoje a gente pode ter aqui insights práticos, né, e estratégicos que podem transformar de forma muito estratégica o futuro das organizações. Eu acho que a gente pode discutir aqui de uma forma bastante integrada sobre esses dois temas, que é a área de finanças e a área de gestão de riscos, porque existe realmente uma sinergia muito grande, não é isso? Exatamente, são duas áreas que são complementares e não são excludentes, então é super importante a gente abordar esse tipo de tema para trazer clareza e trazer mais visibilidade e colocar sobre a mesa essas discussões. Maravilha, eu gostaria de perguntar aqui para o Jonatas e também para o Carlos, é claro que é uma discussão aqui e a gente pode, né, ir construindo esse conhecimento aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Por que o planejamento estratégico é a bússola do negócio, né? A gente percebe que as empresas de grande porte, elas se preocupam muito em pensar estrategicamente, em construir um planejamento estratégico. E existe também, eu acredito, um fator limitador, e eu digo que isso é até crença limitante do pequeno e do médio empresário, em achar que planejamento estratégico é algo que não é para o pequeno e nem para o médio, apenas para os grandes empresários. Como que vocês analisam esse aspecto hoje? Quer falar? Pode começar. Bom, na minha opinião aqui, o planejamento estratégico por si só, ele precisa ser disseminado de uma maneira um pouco mais objetiva e um pouco mais clara. Como você bem disse, as pessoas tendem a usar o planejamento estratégico somente em momentos em que a empresa está em grande expansão ou já está no momento de consolidação. Mas a gente esquece de que o processo de construção, ele teve essa jornada de planejamento estratégico. Então, o que é o planejamento estratégico na sua essência? Ele é uma tentativa de enxergar o futuro. É uma tentativa de enxergar, a partir das pessoas da alta gestão, os fatores que vão influenciar aquele negócio, sejam fatores internos, sejam fatores externos. E é para isso que precisa ser feito esse exercício. É para isso que as pessoas e as empresas precisam trabalhar em sinergia para tentar observar um futuro que seja previsível e tentar ainda mitigar os riscos que estão sendo existidos ali naquele momento. É para isso que eu entendo que é o planejamento estratégico. E o que a gente percebe muito na prática também, Carlos, é que a grande maioria dos especialistas em planejamento estratégico, eles vêm com teorias muito densas, com metodologias muito densas, né, que para o pequeno e para o médio acaba não sendo possível. E eu sempre digo o seguinte, é muito melhor você começar do básico bem feito do que você não ter nada. E eu acho que isso tem sido um limitador para os pequenos e para os médios quando se fala em pensar, né, em construir uma ferramenta como o planejamento estratégico, justamente porque isso precisa estar dentro da realidade desse empresário. Precisa ser uma metodologia mais simples, uma metodologia que possibilita que no dia a dia ele consiga, de fato, executar as estratégias e medir essas estratégias, né, que a gente sabe que a grande dificuldade dentro do planejamento estratégico não é nem a formulação da estratégia, mas sim a implantação da estratégia e o monitoramento, o acompanhamento dessa estratégia.
Vocês que acompanham também aí muitos pequenos e médios empresários, essa é a percepção que vocês têm de muitas das vezes esses empresários não estarem pensando, né, nessa ferramenta que é tão importante aí para a jornada empresarial? Exatamente, assim, eles entendem que é uma ferramenta complexa e robusta e que eu preciso de muitas pessoas no processo envolvido, quando na verdade eu poderia fazer um modelo reduzido, onde as pessoas fizessem parte ou façam parte desse processo de construção, mas eu preciso também envolver essas pessoas no processo, eu preciso trazer as pessoas que estão na operação para dentro dessa estrutura para que esse planejamento seja feito e que elas entendam de fato o real impacto do trabalho. Porque se eu tenho um time que ainda é pequeno, que é coeso, eu tenho algumas vantagens, que é a velocidade. Eu consigo transitar em vários pontos com uma velocidade maior, eu consigo mudar a rota e a direção com maior velocidade, o que uma empresa maior, obviamente, ela requer uma estrutura completamente diferente para fazer isso acontecer. Então, isso é um fator poderosíssimo para empresas menores, mas que eles precisam utilizar disso. Então, geralmente o gestor ou o dono, né, das pequenas empresas, quando ele está sentado ali nas duas cadeiras, ele precisa entender que ele tem um papel de gestão, ele precisa aprender essas boas práticas, assim como também ele precisa estar na cadeira de sócio, que é fazer fomentar o negócio para que ele cresça o tempo todo. Então é equilibrar esses pratos, mas não deixar de contar com as pessoas que estão no seu time. Elas conhecem o seu negócio, elas estão no dia a dia. Então aproveite disso para fazer um planejamento rápido, eficaz e que você consiga de fato acompanhar essas ações em tempo hábil. Exatamente. E o que a gente, assim, claro, acho que é o cuidado que o pequeno e o médio empresário precisa ter, é de buscar realmente aquela empresa de consultoria, aquele parceiro estratégico que vai desenvolver um projeto que seja customizado para ele. Então, dentro dessa customização, né, a metodologia, as ferramentas que essa consultoria, que esse parceiro estratégico vai disponibilizar, ele vai estar pensando exatamente nos recursos que você tem disponível para executar esse planejamento estratégico. Então, se você não tem muitas pessoas, ele vai pensar realmente em construir algo que seja de acordo com a realidade desse empresário, não é isso? Perfeito, exatamente. Então, planejamento estratégico pode ser feito com pequenas pessoas, com um orçamento um pouco mais enxuto e que as ações também sejam coordenadas de forma mais tempestiva. Então, um planejamento estratégico de uma empresa maior, obviamente, a gente vai conseguir colocar projetos para serem executados em grande quantidade, enquanto uma empresa menor precisa ter um limitador que talvez eu só consiga para um exercício 2026 como o exemplo, eu só consiga 3, 4 ações ao longo do ano. E está tudo certo, não tem problema. Porque essas 3, 4 ações vão direcionar uma força motriz para o seu negócio que vai impactar diretamente o crescimento, a rentabilidade e a sustentação do negócio para o futuro. Maravilha. Jonathan, nós sabemos que hoje também o pequeno e o médio empresário, ele também não tem pensado tanto do ponto de vista da gestão de riscos, né? E a gente sabe que hoje a área de seguros, e principalmente quando é analisada por um profissional, né, com conhecimento, para trazer uma visão estratégica, ela pode auxiliar muito esse empresário na gestão de riscos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua atuação e como que o seguro, dentro da estratégia de gestão de risco, pode, de fato, fazer com que a organização ela fique mais sólida. Então, Ederson, o seguro, a gente pode dizer que é essencial, né? Porque o risco está ali, né? A gente está exposto a risco a qualquer momento, seja um risco financeiro, patrimonial. Então, o seguro é a principal ferramenta que dá suporte não só para as grandes empresas, como as pequenas e médias, a gente leva isso para o empresário como uma solução essencial, personalizada e acessível. Então, a gente desenha policies, desenha soluções do que ele realmente precisa. Por quê? O pequeno e médio pensa, poxa, mas uma pólice de seguro grande só faz sentido para um grande empresário, para uma grande empresa. Sim, ok, faz parte também. Mas o pequeno, a história dele, a história de vida dele, de trabalho, está toda dentro daquela empresa, né? Então ele tem um legado ali, naquela empresa. E quando a gente mostra isso e faz um estudo mostrando que é acessível, faz sentido para ele, ele consegue adquirir uma pólice seguro, uma proteção,
que dê tranquilidade para a empresa dele, para a família dele, para os funcionários dele, faz todo sentido. Perfeito. Até dentro da fala que o Carlos Noronha acabou de nos trazer sobre gestão estratégica, planejamento estratégico, a gente sabe que a gestão de riscos, né, e aí a gente tem mecanismos como o próprio seguro para mitigar, né, esses riscos aí que podem impactar o negócio. Dentro das empresas, a gente sabe que 95% das empresas no país hoje são empresas familiares, né? E o maior número de empresas, claro que são as pequenas e as médias, e eu falo que a preocupação nossa enquanto Destra, né, e os nossos conteúdos produzidos aqui, é justamente para que essa massa de empresários possa ter acesso ao mesmo conteúdo que as grandes empresas têm. Por isso que um dos slogans, né, que a Destra usa muito Destra é para as empresas que nascem, crescem e permanecem. Então, para as pequenas empresas que estão nascendo, nós queremos levar um conteúdo que possa fazer essas empresas crescerem e se perpetuarem dentro do mercado. E aí, quando a gente fala de empresas familiares, de governança, de sucessão, nós sabemos também que existe dentro da área de seguros uma modalidade específica para se trabalhar a questão da sucessão. Eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes um pouco sobre isso também, que eu tenho certeza que é um assunto ainda pouco divulgado, poucos empresários têm acesso, e que isso pode, de fato, ser um fator muito determinante para essa empresa continuar ou não no mercado. Certo. Antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de só passar algumas informações, dados que foram divulgados pela Forbes online, que é o quê? 46% das empresas familiares de sucesso, só 46% elas permanecem depois da primeira sucessão. Ou seja, menos de 50% conseguem manter o sucesso. E 35% das 50 maiores empresas há 30 anos, dessas 35, só 50% ainda continua no ranking das 50 maiores. Então, assim, a gente mostra que, com esses dados, a gente vê que a sucessão é algo importante que a gente precisa tratar com mais importância e responsabilidade. E as ferramentas que a gente tem, que nos últimos 5 anos o mercado evoluiu bastante, o mercado segurador, por conta da sucessão, e a gente sentia a falta de um produto específico para isso, é o que? A gente hoje tem uma solução que chama Seguro Sucessão, né? Que na falta de um dos sócios, a empresa paga o seguro, contrata o seguro e ela recebe, é beneficiária. E na falta de um dos sócios, numa ausência precoce, a seguradora indeniza aquela empresa para quê? Para quitar as cotas junto com a família. Que isso ajuda muito a empresa? Entrada de sócios indesejados, né? Evita e salva também os bens dos outros sócios, que tenham que comprar aquelas cotas ali de última hora, rapidamente tenha que levantar algum dinheiro, e um familiar, um filho que não faz sentido para o negócio, ele quer entrar também ali. Então, isso a gente já segura totalmente a empresa ali e deixa ela resguardada. Principalmente, né? Que muitas das vezes o filho não está nem preparado, né, para suceder. Não. E eu vejo muito, principalmente as empresas de serviço, né, as empresas que oferecem serviço técnico como contabilidade, advocacia, médica, né, empresas médicas, são empresas que dependem de um conhecimento técnico dos sócios. Sim. Se naquele momento aquele sócio ele vem de fato aí a faltar, né, realmente isso compromete inclusive a longevidade e a continuidade do negócio. Então, é uma estratégia muito interessante essa modalidade do seguro sucessão, porque evita, como você mesmo disse, trazer pessoas que não estão preparadas, né, para um negócio, e aqueles sócios que ficaram, né, na sociedade têm condições aí de continuar o negócio sem muitas dores de cabeça. Claro. Isso acontece muito na prática que você vive hoje no dia a dia? Acontece. E como é um mercado, um produto que está sendo muito desenvolvido, até pela importância dele, hoje nós temos algumas vertentes que a gente consegue trabalhar. Por exemplo, a gente consegue pagar uma pólice vitalícia para um sócio em um prazo de 5, 10, 15 anos. Então a empresa, eu quero pagar
essa apólice aqui por tantos anos. A gente consegue fazer isso, a gente consegue fazer apólices temporárias também. E uma outra modalidade também muito interessante é o quê? A gente consegue usar o valor que está pagando essa apólice como uma reserva técnica, que na saída desse sócio, a gente usa a reserva técnica para comprar as cotas daquele sócio. Ou seja, a gente ajuda o fluxo de caixa da empresa, né? A gente alivia o fluxo de caixa dela lá no final, na saída desse sócio. Olha só, que estratégias, né, extremamente importantes aí e que devem ser pensadas do ponto de vista de planejamento estratégico mesmo. Eu vou voltar a falar aqui então com o Carlos Noronha para a gente falar um pouco sobre orçamento. Né? Não adianta nada eu desenvolver um belíssimo planejamento estratégico se esse planejamento estratégico ele não esteja linkado a um orçamento empresarial. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O orçamento empresarial, ele é o espelho da estratégia? Eu acho que antes da gente falar propriamente dito do orçamento, é importante a gente voltar nesse contexto da sucessão, que é a preparação de sucessores para ocupar essa cadeira de diretoria. Então a gente sabe que o Brasil ainda é um país que tem pouco desenvolvimento educacional, mas que tem muito negócio rodando, tem muito dinheiro na mesa, mas que precisa dessa educação continuada e precisa dessa preparação dos novos sucessores para que eles venham a entender exatamente tudo isso aqui que a gente está discutindo como ferramentas para alavancar o negócio, para dar sequência e continuidade. Então, o processo orçamentário, ele é um espelho da estratégia porque ele tenta colocar todas as vontades que foram colocadas no momento do desenho do planejamento em execução e transformação em números. Então agora eu começo a colocar entender qual que é a disponibilidade de recurso para isso. Né? Exato. Então é uma tentativa de transmitir o quê? Tudo que foi de ânsia da gestão versus o executivo, que é aquilo que vai realmente colocar para rodar a máquina. Então é agora onde acontece o encaixe da peça entre as vontades que eu tinha versus aquilo que eu posso fazer de fato. Então, ter um time que possa te acompanhar nessa gestão, que possa construir essa máquina e mostrar eventualmente onde essa máquina não funciona e onde ela performa melhor, é essencial para que o planejamento estratégico funcione. Porque de nada adianta eu desenhar um planejamento se eu não vou conseguir executá-lo, se eu não tenho verba suficiente para executá-lo, se eu não tenho braço suficiente para executar. Então é no momento do orçamento que você desenha e olha, cara, as sensibilidades estão por aqui, eu acho que faz sentido a gente ajustar, eu acho que é o momento adequado ou não. Então essa é a tentativa do orçamento, é transmitir as vontades da gestão ou né, as visões da gestão em números que sejam executáveis na prática. Ponto. E claro, dentro dessa visão, né, do orçamento empresarial, você vai estar levando aí visões não apenas de investimento, de custos e despesa, mas a própria visão realmente de crescimento de receita também. Exatamente. Né? Até para que a gente possa investir, obviamente que dentro de um planejamento estratégico, e a gente trabalha diversas perspectivas, não só a financeira, mas processos, clientes, né? Para que, de fato, a empresa ela possa ser assistida e vista de uma forma sistêmica. Dentro desse contexto das metas, né, das métricas, principalmente para crescimento de receita, de EBITDA, é importante que essa ferramenta, que é o orçamento, ela seja construída junto com o planejamento estratégico. Né? Exatamente. Então, o planejamento estratégico ele vem de uma visualização, como a gente mencionou, ela vem de uma visualização e de uma vontade. A partir desse momento, agora eu preciso transformar isso em ações concretas. Então, como é que eu faço para interligar esses dois mundos? Eu preciso, obviamente, entender as alavancas de crescimento, as alavancas de fraqueza que eu tenho desse negócio, as oportunidades, os riscos. Então, eu digo que o orçamento é o momento em que junta todas as peças. É como se a gente estivesse falando de um quebra-cabeça, onde todas as peças estão espalhadas entre produção, crescimento, fatores externos, colaboradores, eu tenho stakeholders, eu tenho fornecedores, e o orçamento é o momento em que eu junto todas essas peças e formo uma figura. Se a figura não ficar equalizada da maneira como eu gostaria, agora é o momento da gente fazer alguns ajustes. Então é entender se eu tenho condições suficientes para fazer esse ajuste ou não. Então esse é o momento da maior discussão. A gente está entrando num momento super importante que é final de 25, início de 26. Então é o momento que as empresas precisam se preparar para o orçamento 2026.
definir a estratégia. Mais um ano pode se passar com estratégia e mais um ano pode se passar sem estratégia. Sem estratégia eu não sei o resultado que vai dar, mas com estratégia eu posso controlar os fatores que estão, né, sob o meu poder. Então o orçamento serve exatamente para isso. A balança de medição entre o que eu esperava versus o que está acontecendo na prática. Perfeito. Algo que você acabou de falar aí sobre começar o ano com estratégia ou sem estratégia, é extremamente importante a gente entender que quando eu estou planejando, eu corro um risco muito menor de errar, né? Por quê? Porque dentro do planejamento estratégico a gente vai ver as questões, né, tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo da organização. E quando a gente faz uma análise de SWOT, que a gente identifica ali os pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades, a gente tem condições de desenvolver estratégias que possam, de fato, minimizar esse impacto. Então, não tenha dúvida que aquele empresário que planeja, que constrói um orçamento empresarial, ele vai sair na frente daqueles que não fazem, né? Exatamente. Então, ele consegue enxergar de forma macro tudo o que está acontecendo e se planejar. Então, pode ser que várias das ações não aconteçam da maneira que eu gostaria, mas eu sempre estarei preparado para o pior ou para o melhor, ou para um cenário, né? Para uma correção de Exato, rota. uma né? correção de rota. Então, quem não se planeja não vai conseguir ter essa velocidade de transição. Então, a gente costuma muito brincar que tem até uma frase interessante de Peter Drucker, que é: eu não consigo medir aquilo que eu não controlo. Né? Então, o orçamento é basicamente para sustentar tudo isso como um planejamento 2026, para você ter tranquilidade e segurança no negócio e saber exatamente quais são os gargalos e as oportunidades que você tem para trabalhar. Perfeito. Vamos falar mais um pouco então de seguro, né, que é uma forma aí de ações estratégicas para as organizações. E nós sabemos que hoje todas as empresas, de alguma forma, ela consome algum tipo de seguro. Né? Seja seguro de vida para os seus colaboradores, seguro de frota. Então, de qualquer forma, o empresário, seja ele pequeno, médio ou grande, ele vai estar realmente aí necessitando de algum tipo de seguro. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes aqui, Jonatas, o que é importante ser observado na hora de se fazer um seguro? A importância maior do seguro é o quê? Na hora de que ele precisar, ele ter a cobertura que ele precisa. Então, a gente pode começar a falar que o ponto mais importante é ele conversar com o profissional de seguro, né? Que vai saber medir, mensurar o risco que ele tem, vai identificar onde que ele precisa de seguro, em qual área que ele precisa, que ele está descoberto. A gente consegue identificar também, fazer um diagnóstico, na verdade, dos seguros que ele tem vigente. O que acontece muito hoje é o seguinte: muitos seguros estão sendo renovados automaticamente. Então, passou um tempo, o patrimônio dele, o prédio, ele fez reformas, melhorias, ele teve aumento de maquinário e aquela pólice está num valor X. Hoje é X vezes 2, mas ele continua renovando naquele valor. E essa defasagem, se acontecer algum problema, ele pode ter uma penalidade lá na frente. Então, o diagnóstico nas apólices de seguro é essencial. E a parte de gerenciamento de risco também. Gerenciamento de risco na parte de incêndio, na parte de roubo, né, num eventual problema, o que ele faz para mitigar o risco dentro daquele local. Então, esses 3 pontos, identificar o risco que ele tem, para a gente desenhar os produtos que ele precisa ali, o diagnóstico das apólices que ele tem ativo e o gerenciamento de risco são as partes mais importantes aí para a gente fazer um gerenciamento adequado e 100% alinhado com o negócio dele. Então, ou seja, o que nós estamos vendo aqui nada mais é do que a gente discute todos os dias, né? É a integração de todas as áreas dentro da empresa. Para o executivo hoje de seguros poder contemplar
com uma policy mais assertiva, ele vai ter que entender do negócio, ele vai ter que entender da empresa, ele vai ter que entender da área financeira, né, dos riscos que a empresa está, de fato, impostos, né, e exposta. E tudo isso, claro, vem de onde? De um planejamento estratégico bem estruturado. Quando você pega ali, né, uma análise de mercado, uma análise de SWOT, do planejamento estratégico, consequentemente você, enquanto executivo de seguro, já consegue identificar ali quais, né, são os seguros mais importantes para essa companhia e para essa organização. Então, o que nós discutimos muito, né, dentro da Adestra, e quando a gente traz aqui os especialistas de cada área, das áreas do nosso ecossistema, é justamente nós chegamos cada vez mais na conclusão de que o sucesso de uma gestão, ela está ligada à sinergia das áreas dentro da organização e dentro da empresa. Seria isso mesmo, Carlos? Perfeito, exatamente. O pessoal antigamente usava as áreas de forma apartada. Então, cada um trabalhava em um departamento, fazia-se ali o seu orçamento por departamento, o pessoal determinava algumas ações por departamento e esquecia de juntar todas essas peças no final e entender. A máquina roda de uma maneira leve e tranquila, é uma máquina que quando eu junto as peças parece que ainda falta alguma coisa. Então, manter essa sinergia entre todos os departamentos, aumentar a capacidade técnica do time, desenvolver essa habilidade de gestão não só do seu departamento, mas entender que um departamento ou uma área ela está diretamente ligada ao resultado de outra, é essencial para que o corpo executivo consiga exatamente juntar essas peças, fazer uma leitura mais clara, entender os riscos e trabalhar melhor a questão dos dados, que é o que a gente sempre diz. Então, trabalhem melhor as questões dos dados das empresas. Elas produzem informações o tempo todo, mas reunir essas informações é penoso, é dificultoso, as pessoas têm um pouco de dificuldade e é onde, às vezes, alguns riscos, que é o que o Jonatas estava trazendo aqui para nós, ficam vagos e passam despercebidos. Então, é importante que todos esses fatores influenciadores estejam acompanhados por profissionais adequados para que eles possam, no momento oportuno, sentar, ajudar a definir, traçar melhores estratégias que o planejamento funcione de fato. Maravilha. Eu gostaria, a gente está caminhando aqui para o final, eu gostaria que o Jonatas falasse um pouco da Adestra Gestão de Seguros, né, de riscos e seguros, e principalmente como que aquela pessoa que está nos ouvindo, né, ela possa te procurar para entender um pouco mais da sua necessidade, da necessidade da empresa dela, né, da própria pessoa física dela, como que hoje a Adestra Seguros e Gestão de Riscos pode de fato estar aí acompanhando o empresário, né, e principalmente levando em consideração uma gestão de risco extremamente estratégica. Certo. A Adestra Gestão Patrimonial e Seguros, ela nasceu num sonho, numa vontade de levar segurança, proteger o patrimônio e o mais importante, deixar um legado, né, na vida dos nossos clientes, dos nossos amigos. E nós trazemos um know-how de 20 anos de seguros, né? Então nós unimos a parte de seguros, de finanças e controladoria. Então nós temos esse conjunto de fatores que a nossa missão justamente é levar essa proteção 360 para o nosso cliente. E hoje estamos ali juntos ali na Adestra, estamos abertos para receber os nossos clientes, nossos possíveis e potenciais clientes, tanto pessoa jurídica e física, né? E a nossa missão e foco é essa, levar tranquilidade e dignidade para os nossos clientes e familiares que precisarão de um seguro, né? Uma pessoa que quer realmente hoje fazer uma consulta, um diagnóstico, né, para entender ali quais seriam as melhores modalidades, basta entrar lá no perfil da Adestra, então, que é Grupo Destra, né? Uhum. E lá ele vai clicar no celular,
e vai chamar no WhatsApp seguros que eu entro em contato para a gente identificar e desenhar a melhor solução para essa pessoa. Maravilha. Tá. Você então que ainda tem dúvidas, você que ainda não está assistido, né, por um seguro, eu acho que é extremamente importante você pensar nisso. Isso é pensar estrategicamente. Procura então o Jonatas, né, na Destra Seguros, e eu acredito que você estará sendo extremamente bem assistido e terá um diagnóstico e terá ali realmente uma consultoria específica para você e para o seu negócio. E vamos falar agora então de finanças mais um pouco, né? Finanças é o que mais o empresário sente no dia a dia, né? É a grande luta, fluxo de caixa. Carlos, antes da gente partir aqui para os nossos momentos finais, eu gostaria que você falasse um pouco sobre fluxo de caixa, que a gente sabe que é a grande dificuldade que todo e qualquer empresário ele sofre todos os dias na hora de administrar ali o seu caixa, né? Isso seja o pequeno, seja o médio, e eu quero te trazer novamente aqui para a gente falar um episódio exclusivo de fluxo de caixa, porque é um tema bastante amplo, né, e que a gente precisa olhar com muito cuidado, porque vender é importante, mas mais do que vender, né, é você administrar bem o seu fluxo de caixa. Dá para os nossos ouvintes aqui, de uma forma mais geral, sobre a gestão do fluxo de caixa. Eu acho que vale a pena a gente mencionar que empresas que vendem muito não necessariamente têm um fluxo de caixa saudável. Vender muito não significa que eu estou bem financeiramente, não significa que eu consigo colocar à disposição recursos e empenhos para transformar pensamentos em ações. Então, o fluxo de caixa nada mais é do que a tentativa exata de entender o seguinte: qual é o comportamento do negócio e quais são as alavancas que eu preciso alterar para que eu consiga honrar com todos os compromissos e que eu aproveite as melhores oportunidades que estão aparecendo ali no mercado. Então, o fluxo de caixa, quando a gente costuma dizer, ele é um processo que ele precisa de um amadurecimento. As empresas não têm disciplina de análise de fluxo de caixa. Muitas das vezes lá o sócio tem vontades, ele passa as vontades dele à frente das vontades da empresa ou das necessidades, e é isso que o fluxo de caixa vem para traduzir. Ele olha e fala o seguinte: olha só, a gente tem XPTO aqui de empenho versus XPTO de receita ou de fluxo que a gente vai ter condições de trabalhar. Então, é tentar equilibrar essa fotografia para não deixar faltar nenhum recurso. E aí a gente tem, obviamente, várias ferramentas para tentar ajustar isso, que todas elas partem de uma ação estratégica, que é aumentar o meu prazo médio de pagamento com os meus fornecedores, porque eu também estou concedendo o prazo médio de recebimento para os meus clientes. Como é que eu compenso essa estrutura? Eu faço desconto, eu não faço desconto? Faz sentido fazer uma ação promocional? Faz sentido eu fazer uma contratação nesse momento? Então, o fluxo de caixa vai tentar responder essas perguntas de uma forma sistemática e sistematizada e de uma forma coordenada que você tenha condições de equilibrar esses pratos. Então, o fluxo de caixa não pode ser analisado de forma individual ou só de forma objetiva e direta. Claro, a gente sabe que o fluxo de caixa é o que determina se uma empresa vive e se uma empresa morre. Exatamente. A gente sabe disso. Mas ele sozinho não tem o poder de fazer a leitura de um negócio como um todo. A gente precisa dos outros demonstrativos, né? A gente precisa de uma DRE, a gente precisa do balanço patrimonial, mas ele é o que dói no dia a dia, porque quando falta dinheiro no bolso do empresário, é agora, e a dor é de agora para agora. Então, o que a gente precisa fazer é sempre ter uma visão ampliada do fluxo de caixa. Eu preciso projetar esse caixa, eu preciso olhar para o futuro, os próximos 2, 3, 6, 12 meses desse negócio e entender quais são os lugares onde eu tenho risco. Eu tenho risco de inadimplência, eu tenho risco de novas contratações, de taxação, eu sofro com dolarização, eu sofro com variação cambial, eu sofro com fatores macroeconômicos, né? Então, você precisa se proteger nesse cenário e projetar. O caixa que passou, passou. É o que está acontecendo agora com as empresas que dependem, né, de importação dos Estados Unidos. Então, ou seja, são empresas que estão sofrendo de uma forma muito forte a taxação. Então,
imagina como que você precisa, nesse momento, fazer cortes para poder sobreviver. Quando a gente fala, então, de reflexos macroeconômicos, que é esse que a gente está citando aqui, de taxação e tudo mais, então, o fluxo de caixa vem exatamente para tentar entender o que eu preciso fazer agora para me proteger. Eu preciso acessar os meus fornecedores e ganhar prazo? Eu preciso redefinir alguma política de renegociação das minhas dívidas bancárias? Quais são as oportunidades que eu tenho de trocar dívidas, né? Então, no âmbito empresarial é muito normal isso, trocar dívidas, né? Eu ganho prazo, eu desafogo o meu caixa, porque é o caixa que dá sustentação para o dia a dia, é o caixa que garante o crescimento, é o caixa que garante, de fato, crescimento sustentável e investimento. Então é muito interessante a gente olhar DRE para ver resultado, isso é super importante, mas é o caixa que define o dia a dia da companhia. Carlos, e tomar essa decisão de forma tempestiva depende que o empresário, que a empresa tenha informações de forma consolidadas e fáceis para tomada de decisão. E a gente sabe que a maior dor do pequeno e do médio empresário é justamente essa. As informações elas estão desassociadas e as informações elas estão desorganizadas. A sua empresa que faz parte do ecossistema Destra, a AAA, dentro da parte de gestão financeira, ela tem uma importância muito grande nessa organização, não é isso? Exato, a gente consegue atender o pequeno, o médio e o grande empresário em diversas fases e necessidades que ele tem. Então, quando a gente fala do pequeno, de repente ele tem uma necessidade de mão de obra mesmo, que pegue na mão, que faça por ele, que tenha um time profissionalizado, que muitas das vezes eu tenho um orçamento reduzido, onde eu não posso contratar uma equipe muito grande, eu não posso contratar um CFO, eu não posso contratar um corpo diretivo muito grande. Eu tenho como subsídio a AAA para fazer essa espécie de operação por ela, garantir uma profissionalização, garantir visibilidade, esse controle e qualidade dos dados, que é super importante. Como a gente estava dando aqui o exemplo, então eu vou montar aqui um quebra-cabeça, se eu tiver faltando 20, 30 peças, talvez a figura vai ficar incompleta, né? Vai faltar alguns elementos que são essenciais para a compreensão. Então a gente consegue fazer um trabalho para o pequeno, que é assumir a cadeira de operação, onde a gente executa as rotinas de contas a pagar, contas a receber, e esses dados são tratados por nós e, na sequência, disponibilizados para você conseguir ler o seu negócio de forma clara, objetiva e tomar essas decisões que nós estamos falando, que é super importante para 2026. Quando a gente entra para empresas de médio e grande porte, a gente está falando de setorização. Então, as dificuldades do médio e do grande já são diferentes. Ele já superou essa barreira de pessoas, os primeiros processos, as informações básicas já rodam, e a gente parte um pouco para um nível um pouco mais sofisticado da coisa. Seria de controladoria. Controladoria. Então, quais são os indicadores que seu negócio precisa enxergar? Quais são os indicadores que você precisa enxergar do seu negócio que vão realmente mudar o rumo do negócio? Então, eu estou medindo eles da maneira correta ou estou medindo ele de uma maneira que está me enviesando e me levando para um lugar pior do que o que eu estava? Então, é montar essa estrutura onde os dados são o tempo todo filtrados, onde essas pessoas consigam ler essas informações e consigam levar para o gestor de forma rápida, integrada e num painel de visualização. Então imagina que a gente está falando de alguma pessoa que vai acordar de manhã, vai pegar seu celular, vai olhar os principais indicadores e se tiver algum alerta, esse painel vai soar para ele bem rápido para ele tomar boas decisões. E aí quando a gente passa para o nível maior ainda de empresa, a gente está falando de dores muito específicas, tá? Então, eu gostaria muito de controlar o orçamento da produção XPTO. Então, já são projetos. Já são projetos, exato. Então, você entra dentro de uma estrutura para tentar transformar aquele pequeno fragmento, mas que ele vai pulverizar para os demais departamentos e vai fazer o resultado aparecer consequentemente. Maravilha. Eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes passam todos os dias por essa dificuldade na área financeira. Como que nós podemos encontrar aí, então, a sua empresa, a AAA, para que possa estar assessorando esses empresários? Nós estamos hoje dentro do ecossistema da Destra, então é muito fácil de nos encontrar, que é nos canais digitais da Destra, no site oficial,
tem lá um botãozinho para conhecer o trabalho de controladoria, o trabalho de financeiro em específico. Um dos nossos consultores provavelmente vai te atender, vai dar ali os primeiros suportes, e a gente também oferece um diagnóstico gratuito para você entender qual é a real necessidade. Muitas das vezes elas são sintomáticas, né? Eu tenho necessidades, mas eu acho que ela é para cá, mas quando vem um profissional a gente olha e fala, cara, isso aqui é sintoma diferente de causa. Vamos tratar primeiro essa causa aqui porque o sintoma vai desaparecer. Então, nos sites oficiais da Destra você consegue nos encontrar, e também nas nossas páginas, que é @AAA Consultoria. No Instagram você consegue ir lá, tem um linkzinho que você fala com um dos nossos consultores. Olha que magnífico. Então você, empresário que está com alguma dúvida, né, com alguma dificuldade, não conhece ainda, né, a realidade da sua empresa do ponto de vista estratégico mesmo da gestão financeira, o Carlos acabou de nos falar aqui que oferece um diagnóstico, né, de forma gratuita. Então, se você está precisando, está com dificuldades financeiras na sua empresa, entre em contato, então, para que você possa, então, receber aí esse diagnóstico. E da mesma forma, eu acredito que seja também a área de seguros, né, Jonathan? É possível também se fazer esse diagnóstico para o empresário, para ele entender ali quais as reais necessidades dele, né? Com certeza. Esse é nosso papel de levar esse diagnóstico, né, essa consultoria, para proteger o maior bem, né, do empresário, que é a sua empresa, a vida dos seus funcionários, a vida dele e a continuidade dos seus negócios. Então, estamos aqui para ajudá-los e apoiá-los nessas tarefas aí. Maravilha. Estamos chegando ao final, então, do nosso primeiro episódio do Planejamento Estratégico à Sucessão, como preparar a sua empresa para os próximos anos. Quero deixar aqui uma frase para você que é: planejar é dar rumo, orçar é dar disciplina e proteger é garantir que o futuro da sua empresa não seja interrompido por imprevistos. Quero agradecer muito aqui a presença dos nossos especialistas. Jonatas Marinho, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Eu quero agradecer também o Carlos Noronha, especialista em gestão financeira estratégica. Muito obrigado aqui pelas contribuições. Eu que agradeço. Foi um prazer participar desse debate democrático aqui. Então, espero que a gente tenha novas oportunidades. Maravilha. Eu sou o Ederson Viana e foi um prazer estar com você. Até o próximo episódio.